O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17. Esta foi a primeira proibição de Deus. Deus não criou o ser humano como um fantoche ou um robô. O universo de Deus é um universo de livre-arbítrio. O ser humano foi proibido de comer de uma certa árvore, não porque o comer em si fosse pecaminoso, mas porque a transgressão de um mandamento de Deus é pecado, e Deus não queria que o homem conhecesse o pecado e a culpa. Eis a primeira tentação. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. O homem não é um robô. Temos o direito de escolher entre o bem e o mal. A tentação em si não é um pecado, mas sim uma apresentação que nos faz escolher entre o que Deus diz e o que o tentador diz. O tentador fala nessa cena pela boca de uma serpente. O tentador é o diabo, Satanás, o sedutor que se opõe ao Senhor Deus. Ele vive tentando e atraindo o ser humano para o pecado. Veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 9 e 12. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Mas você pode estar se perguntando: quem criou Satanás? E de onde ele veio? A Bíblia revela que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. É o que nos diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 2 e verso 4. Também Judas, no versículo 6, diz: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Jesus certa vez disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, e verso 44. Destes versículos, concluímos que o diabo era um anjo que não guardou o seu estado original, pois pelo orgulho tornou-se homicida e mentiroso. Deus fez um anjo, mas este anjo rebelou-se contra Deus, por sua própria escolha. Vivendo com outros anjos caídos, o diabo tenta seduzir o ser humano. Adão e Eva ouviram a primeira proibição, a primeira tentação, mas logo veio a primeira transgressão. A primeira transgressão constituiu o pecado de Adão e Eva. Eles desobedeceram ao mandamento de Deus. Deus queria que continuassem inocentes e puros, santos, à sua imagem. Veja o que diz no livro de Gênesis, capítulo 3, e verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido,
que comeu também. Por que Adão e Eva pecaram? Pecaram porque transgrediram a lei de Deus. Veja o que diz em 1 João capítulo 3 e verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo em sua primeira epístola, capítulo 2 e verso 14, diz assim: E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Esses versos nos ensinam que o homem e a mulher pecaram porque transgrediram a lei de Deus, fazendo algo que ele lhes proibiu. Foram enganados e queriam satisfazer sua curiosidade. O orgulho nos leva a querer saber tudo.